E aí, família da jornada, seja muito bem-vindo a mais um The Closing Table Talk. Eu sou Marcos Giacchino, sou especialista em financiamento imobiliário e você está aqui no espaço onde nós transformamos experiência em aprendizados, histórias de superação em inspiração. E hoje eu tenho um convidado aqui extraordinário, cara, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele é CEO da Inaut Group. Ele já transicionou mais de US$ 1 bilhão aí em câmbio, ajudando muitos empresários a trazerem dolarizarem seu patrimônio aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai fazer um bate-papo com essa figura aqui incrível. Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho percebido que vocês têm assistido o programa, têm curtido, têm acompanhado os episódios, mas sabe o que é curioso? 60% das pessoas que têm assistido o programa, ele não tem se inscrito no canal. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Se inscreve no canal, ativa o sino aí das notificações para que você possa semanalmente receber as notificações desse conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente sobre o mercado imobiliário, sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Sempre tem um conteúdo exclusivo para você. Viu? Marcos Rocha, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Meu amigo Não, Marcos Giacchino, meu é xará. isso aí. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Não, cara, que legal ter você sentado aqui nessa mesa. E aqui nessa mesa só senta pessoas com alto resultado, alto desempenho. E você é um desses caras que tem feito a diferença aqui nos Estados Unidos. Bacana, me sinto honrado. Que isso, amigo. É uma honra tê-lo aqui. E aí, antes da gente começar, eu quero passar aqui algumas informações. Você que está nos assistindo semanalmente, se não se inscreveu, agora é o momento. Para esse minutinho, inscreve no canal, ativa o sino de notificação para receber um conteúdo relevante aí toda semana de como você pode fazer para investir aqui nos Estados Unidos, quais são os caminhos, quem são as pessoas certas. Então, nós temos por objetivo isso todas as semanas de compartilhar esse conteúdo. E outra coisa, quero começar ainda fazendo uma reflexão com vocês, e é sobre a questão de essa mentalidade. As pessoas, elas têm uma mentalidade muitas vezes que faz elas não prosperarem. Eu estava conversando agora com um amigo que nós temos em comum, o Breno, sobre Uhum. a questão de ajudar o próximo, né? Então a gente tem muito uma mentalidade que nós vemos aqui de eu me dei mal e você tem que se dar mal também para você crescer. E a mentalidade das pessoas de sucesso, as pessoas prósperas que vêm aqui, não. Se eu posso ajudar as pessoas a não errar onde eu errei, a gente vai fazer isso. Então, se eu vi um buraco e eu caí nesse buraco, eu vou alertar quem tá vindo atrás, ó, tem um buraco, não cai aqui. E aí, essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade de prosperidade, ajudar o próximo, ajudar as pessoas naquilo onde você já tem experiência, seja ela uma experiência ruim ou uma experiência boa. Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu tô com um Muito cara aqui que bacana. ajuda muitas pessoas, Marcos. Cara, aqui a gente já vai direto ao ponto. Maravilha. E aí a gente quer entender como surgiu essa ideia de mexer com o câmbio, toda essa história. Quando a gente fala aqui mais de 20 anos de experiência, eu tô falando assim, o Marcos começou com 10 anos nessa empresa, né, rapaz? Cara novão desse aqui, ó, 20 anos Pô, já de obrigado, tá experiência, vendo? Mas é isso aí, você entregou a minha idade, pô, tá mas ao com mesmo tempo 30, agora tá amenizando a situação. que Mas no isso, fundo, no fundo é isso aí mesmo. Eu tô com 52 anos e tem 32 anos que eu tô na área de câmbio, né? 32 anos. 32 anos. Uau. É isso Então, aí. Vou fazer. começou Na cedo, verdade, eu hein? tô com 51 e vou fazer 52 agora, em abril, nesse mês que a gente tá. Uhum. E aí já me sinto com Já com 52, né? 52. Exatamente. Não, o cara é 52, eu vou te falar aí. O pessoal de 20 e 30 não anda com ele de bike, não. A gente vai falar sobre isso, viu? É, velho. Vai nessa. Bacana, bacana. Mas conta pra gente, ô Marcos, como foi essa história? Como que surgiu o câmbio na sua vida, mexer com dólar, né? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, e aí acho que os porquês são mais interessantes do que qualquer coisa nesse momento. Então vamos lá. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Meu pai, sabiamente, me deu um grande presente com 16 anos de idade, foi uma carteira de trabalho, Uau. né? E eu trabalhei durante 2 anos, ele era empresário, mas eu não trabalhei nas empresas dele, eu trabalhei na empresa de um amigo dele, que foi uma opinião dele que ele tinha na época, que ele achava que eu ia aprender mais, né, trabalhando numa empresa de um amigo. Fiquei lá por 2 anos, na época eu trabalhei num centro de processamento de dados na empresa, trabalhei com Uhum. informática uns 2 anos, e com 18 anos de idade, 18 para 19, eu fui convidado para trabalhar numa corretora de câmbio no Rio de Janeiro, né? Então eu tive essa oportunidade, né, na época, por um amigo em comum, que era dono de uma corretora.
né, amigo da família. Então foi assim, totalmente despretensioso, né? Não tinha nada assim que dissesse, eu quero trabalhar com câmbio, eu vou trabalhar com câmbio, mas eu tive a oportunidade de receber um convite, gostei muito, eu morava em Teresópolis na época, né? Eu sou de Teresópolis, que é uma cidade serrana do Rio de Janeiro, e aí tive a oportunidade, com 18 para 19 anos, ir para o Rio de Janeiro e entrar no mercado de câmbio, do qual eu estou até hoje, Uau. né? Então foi a minha história com o câmbio foi essa, foi um convite que eu aceitei, e aí eu gostei do negócio, fiz cursos na época para me especializar no assunto, e aí eu construí minha carreira. Ou seja, né, amigo, sabe tudo e mais um pouco de câmbio e já viveu muitas histórias altos e baixos no que eu tô pensando de câmbio nesses últimos 30 anos, né? Vou até te corrigir. Sei bastante coisa de câmbio, mas se qualquer profissional de câmbio disser que sabe tudo de câmbio, ele está mentindo, porque não Como, existe. como, Não tem como. eu acredito, Marco, obrigado por essa correção, mas como em qualquer área, né? Sim, Em todas as áreas, se você acredita que você é o cara que sabe tudo, é o momento que você fracassou. sim, sem Porque dúvida. acho que todos nós temos a aprender, mas a experiência que você tem fez você ver muitas coisas. O que a gente faz é, assim, óbvio que a gente tem muita experiência, a gente sabe muita coisa, as operações que são do nosso dia a dia, a gente domina de ponta a ponta, mas sempre tem um assunto novo, sempre tem uma novidade, sempre tem uma particularidade diferente, às vezes, de um cliente referente a uma operação, que quando a gente encontra aquela situação, o que a gente faz? A gente faz um dever de casa, estuda o assunto, vai atrás para trazer a solução. Eu penso que, assim como muitas outras profissões e até, por exemplo, o que eu faço, cada operação ela é única, porque cada cliente ele vai ter um cenário distinto, né? Com certeza. Dentro desse aspecto. E aí é Nas muito. nossas áreas, principalmente, é importante cada cenário ser analisado. Então eu acredito que você acaba sofrendo de algumas coisas que eu sofro, porque assim, sempre o cara ele traz como referência o amigo ou vizinho que fez uma operação de um jeito ou de outro, Sim, e aí ele não entende particularidades, e aí a gente não dá para replicar 100% igual não as dá, operações. não dá. Porque tudo influencia, né? Influencia a situação particular de cada um, né? Uhum. No meu caso, por exemplo, influencia se o cliente mora no Brasil, se ele mora nos Estados Unidos, se ele é residente fiscal no Brasil ou nos Estados Unidos ou nos dois países. Tudo vai influenciar para que, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu consiga construir o melhor caminho para ele. Tem empresa aberta no Brasil, tem empresa aberta Tudo, aqui, então são muitos fatores, as muitos pessoas não têm fatores. nem noção, acha que é a transicionar o dinheiro de um lugar ao outro, é tirar daqui e pôr ali, mas existe toda uma estratégia por trás e até uma legislação muito pesada sobre isso, né? Com certeza, é isso aí. Agora, legal, trabalhando com câmbio a vida inteira, eu sei, um cara de muito sucesso ali no Brasil, e aí, de repente, acorda um dia e fala assim, vou embora para os Estados Unidos. Na verdade, não fui eu que acordei Eu um sei dia. disso. Pra deixar bem claro pro pessoal isso daí, né? Não fui eu, né? Não fui eu que acordei com esse insight, né? Quem fez isso, na verdade, foi a minha esposa. Né? Na época, ela tinha alguns dissabores, tinha passado por alguns dissabores no Brasil, principalmente com relação à questão da violência. Né? E aí a gente vinha para Disney passar férias, aquela coisa toda, viajava aqui para os Estados Uhum. Unidos, Orlando. E num dos anos aí, das nossas viagens, ela propôs, vamos vir morar aqui? E aí eu, como um bom carioca, empolgado, né? Que a gente sempre assim, pô, vamos lá, vamos, claro. Lógico. Vou fazer um churrasco lá em casa, passa lá em casa amanhã e tudo, vamos, claro, já tô lá, né? Coisa de carioca. Aí eu Só que falei, ela não vamos, entendeu isso, né? vamos vir morar nos Estados Unidos? Vamos vir morar nos Estados Unidos e tal. E aí no ano seguinte ela falou, esse ano então a gente vamos ficar 2 meses pra gente poder fazer o estudo lá e entender realmente para que a gente possa estruturar a nossa saída. E aí, assim fizemos. Naqueles 2 meses, a gente já deu entrada no nosso processo migratório e compramos a nossa casa, que teve uma boa oportunidade ali naquele momento. Isso eu estou falando de 12 anos atrás, né? E aí fomos para o Brasil para aguardar o processo. Demorou 3 anos, foi aprovado. E aí, em 2017, nos mudamos para cá. E hoje eu agradeço a ela ter tido esse insight, porque foi uma decisão muito assertiva para a nossa vida e dos nossos filhos e da nossa família. Que legal. Top demais. E aí tá mais um brasileiro aqui, dando certo na América, ajudando muitas pessoas. Com Que certeza. legal tê-lo aqui e tê-lo como parceiro comercial também, viu, Marcos? Eu que agradeço. Muito bom. E aí, cara, não é só de câmbio que vive um homem. Esse cara aqui, ele tem um hobby. E aí, antes de a gente entrar em algumas particularidades, a gente vai falar um pouquinho desse hobby dele aí, que ele leva muito a sério. Quem já foi no escritório dele vai saber, né?
Ele tem lá os troféus dele pendurado na parede, mas eu penso, deve ser da mesma forma. É um hobby que você faz por muito tempo, já desde Brasil, né? Sim, sim. É, Desde é mais antigo que o câmbio ou não? Ou o câmbio Não é começou mais antes? antigo que o câmbio começou antes. O câmbio começou antes. Na verdade, assim, eu sempre gostei do esporte, né? Sempre fiz esporte a vida inteira. Eh, Quando eu era mais novo, fazia jiu-jitsu. Aí sempre gostei de fazer um aeróbico, Uhum. porque eh, sempre tive tendência a engordar, então sempre quis me manter em forma e o aeróbico sempre foi presente na minha vida. Eu corria, até o momento que eu machuquei o pé uma vez, tive uma fasciite plantar, Uau. e aí fiquei um ano com aquele negócio ali me Nossa, Deus. incomodando e tudo. Foi onde eu resolvi, quando eu me curei, eu cheguei para o médico e perguntei: se eu voltar a correr, pode voltar? Ele falou assim: pode. Eu falei: ah, então não corro mais, comprei uma bicicleta. Eu E vou aí resolver o problema. isso tem aí uns 12 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu descobri o ciclismo, descobri tarde, infelizmente, Aham. porque quisera eu ter descoberto o ciclismo com 15 anos de idade, né? Como muitos amigos meus fizeram grandes assim feitos assim no esporte, mas descobri tarde, mas entendi que era um esporte que aí eu me apaixonei, né? Porque o Uhum. ciclismo é o seguinte, é igual um vírus que entra na tua corrente sanguínea, Uau. entendeu? Que aí você vicia naquilo ali E não tem e jeito. não tem mais jeito de sair. E aí eu fui, é um hobby, como você falou, né? Nunca ganhei nada com isso, não vivo. Isso que eu ganho ali é saúde, qualidade de vida e Uhum. bons amigos. E aí só que é um hobby que eu levo a sério, porque eu gosto. Então acaba que, enfim, até para você também conseguir participar de um grupo, pedalar junto e não ficar para trás e tal, você tem que ter disciplina. E Uhum. aí eu treino com disciplina e venho trazendo aí isso para minha vida como sendo algo assim que eu te falo que inclusive mudou muito a minha vida em todos os sentidos, porque o esporte, e principalmente de alta performance, que é o caso, ele te traz mais performance para a tua vida também, pessoal Não, e concordo. profissional. Concordo. Você sabe também que eu sou um cara que gosta muito de Sim, esporte e cada desafio que eu entro que tem o esporte envolvido, ele faz com que haja um crescimento em mim e esse crescimento ele se expande não só no esporte que eu pratico, mas em todas as áreas da minha vida, seja ela profissional e familiar. sim. Então, por exemplo, que tem a ver com um pouco ciclismo, que eu fiz triatlon, faço triatlon, né? Então, Sim. desde que eu fiz o Ironman, por exemplo, foi um grande desafio. Eu entrei nesse. E aí você tem que ser realmente muito disciplinado, você tem que ser muito regrado, você tem que saber muito o que você quer para você conseguir performar dentro de um esporte bem difícil como esse. E todo esse processo ele me leva a outro nível de tanto de performance, e aí isso daí reflete no meu trabalho, mas também reflete muito na minha casa, como que eu lido com as circunstâncias lá na minha família. Sem dúvida, porque, por exemplo, quando você faz o esporte ali, você está, né, endorfinando, né? Uhum, Vamos falar assim, você libera endorfina, você tem ali algo que te traz tanto prazer que depois você está, no momento que você acabou de fazer o esporte, é muito mais difícil, por exemplo, no momento que você vai resolver um problema mais sério e tudo, você ter um determinado estresse, assim, para uhum. poder envolver para poder resolver o problema. Você consegue ter mais calma, mais tranquilidade, mais Mais controle. serenidade. Você tá com o teu equilíbrio em dia, entendeu? Uhum, Então, sem dúvida nenhuma, ele impacta demais em todos esses sentidos. E a disciplina, porque, por exemplo, quando eu morava no Brasil, lá, diferente daqui dos Estados Unidos, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para pedalar. uau. Então eu fazia, porque lá é o horário que você consegue, principalmente Rio de Janeiro, que era onde eu morava, o horário que você consegue fazer o esporte lá é de madrugada, né? Depois começa um trânsito que já aí fica impraticável e inviabiliza você fazer o esporte. Então eu encontrava com um grupo, 5 horas da manhã, a gente estava todo mundo clipado em cima das bicicletas para poder fazer lá 1 hora e meia, 2 horas de pedal. Né? Então, quer dizer, isso te disciplina muito, porque acordar 4 horas da manhã fazer esporte não é para qualquer um. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter disciplina e depois vira hábito, vira Uhum. costume. Não é à toa que até hoje aqui nos Estados Unidos, mesmo não tendo essa necessidade, eu gosto de acordar de madrugada para fazer, porque é o horário que eu mais curto fazer, Sim, entendeu? amigo, acordar 4 horas da manhã pra fazer qualquer coisa, o cara tem que ser Tem muito que ser, determinado, cara. exatamente, tem que ser, Tem tem que que ser querer determinado, muito. tem que querer, exatamente. Mas eu penso que é Ainda mais isso no mesmo. frio que acontece aqui de vez em Uau, quando, né? exatamente. Mas o esporte ele tem o poder de moldar realmente as nossas vidas e eu penso, eh, pelo menos pra mim, você pode confirmar se isso pra você é real, ele pra mim ele me traz um
balanceamento diário para eu poder lidar com as situações de estresse e com o que eu faço. E a disciplina que eu aplico no esporte, ele é uma disciplina que eu aplico também no meu trabalho, porque assim, ou você é disciplinado ou você não é. Então, o esporte ele te faz ser disciplinado e aí você isso se reflete em outros setores da sua vida, né? Se estende, com certeza. Eu corroboro da mesma situação, sem dúvida nenhuma. É exatamente o que você falou. Não, show. É o cara. Então você que vinha aqui para Orlando, aqui, vim passear e gosta de pedal, pode se conectar aí com o Marcos, pedalar com ele. Não vai ser fácil, já aviso, mas ele Não, vai ter mas a gente, misericórdia, ele vai ter não, mas a misericórdia. gente faz assim, a Eu sei gente disso. tem um prazer enorme em pedalar com os amigos, em fazer pedais assim recreativos também Sabe, para. sabe o que que é legal? É, não te cortando, mas as pessoas, elas, tem hora que eles criam um fantasma, né? Um exemplo, eu fiz o Ironman, né? Aí eu falo e aí falo para as pessoas, "Ó, vamos correr", o pessoal fica com medo de correr comigo. Sabe quando eu fiz maratona, eu falei, cara, se eu tô te chamando você para correr, eu sei quem você é e eu quero correr com você, fica tranquilo, não é você que vai correr comigo. É isso aí, E aí é exatamente. a mesma coisa, quando você tá no qualquer outro do esporte, se você se dispôs a fazer aquele momento junto com aquela outra pessoa, então você vai fazer com ela, ou seja, né, no tempo dela, na resistência Claro, dela, não na sua. É com diferente. certeza E é as isso. pessoas não entendem esse aspecto, né? Não, e pra gente, que você que corre e pedala também, e eu que pedalo, pra gente é um prazer ter companhia, ter Uhum. amigos, e trazer pessoas pro esporte, porque a gente sabe que a gente vai estar, de certa forma, contribuindo de forma positiva na vida da pessoa, porque a gente sabe o benefício que aquilo traz, né? Exatamente. Sem Não, dúvida. é top demais. Amigo, mas falando de hobby, falando de profissão, e aí a gente entra aí, o pessoal, eh, dentro desse universo que nós estamos vivendo, de investimento, brasileiros migrando, e aí, lógico, você está estabelecendo vida aqui. Você falou, comprou casa, você tem seu hobby, então a gente tem visto milhares e milhares de pessoas fazendo isso. E é óbvio, todo brasileiro ele vai precisar de um serviço igual o seu. E aí, pensando no que está acontecendo hoje, ou e dentro da sua rotina do que você já faz, né? Como funciona na prática esse mercado de câmbio? Você pode dar uma geral pra gente? Como mercado de câmbio, o cara tem que transicionar dólar. Quais são os principais aspectos que essa pessoa tem que ter em mente quando está fazendo esse tipo de transação, né? Então vamos começar bem superficial, né? Para Sim. as pessoas que não têm muita intimidade com isso, para eles entenderem aí esse universo. A primeira coisa é se preocupar de forma bastante, assim, é muito importante a preocupação se está fazendo uma operação oficial, Uhum. né, dentro da legalidade, do que é a legislação, se a operação que o cliente vai estar fazendo, ela é através do Banco Central e seguindo as normas e regras do Banco Central. Então, assim, é procurar uma instituição financeira autorizada, né, e entender se a instituição financeira ela é, de fato, uma instituição oficial para que ele possa transacionar o recurso dele de forma formal e sempre sair da informalidade de todas as maneiras possíveis e imaginárias, porque sem dúvida nenhuma, o risco enorme de ter dor de cabeça grande. Entendeu? Então, o primeiro é preocupar com a legalidade, com a oficialidade da operação. Ou seja, para você ter segurança e não ter dor de cabeça futuro. Exatamente. Buscar segurança e, e evitar que você incorra aí num processo criminal por ter feito uma operação ilegal, que é o que acontece no caso de operação de câmbio. E aí, para as pessoas entenderem, se você puder dar um exemplo, o que que seria uma operação ilegal dentro de câmbio? Assim, um exemplo que eu Na costumo prática, que você já viu. vejo muito, inclusive, Uhum. tá? Eu dou esse exemplo porque É recorrente. é recorrente. Tem uma operação que a gente chama de troca de posição, tá? O que que é a troca de posição? Falando de Brasil e Estados Unidos, né? Uma pessoa física tem real no Brasil e o outro tem dólar nos Estados Unidos, e o que tem real precisa de dólar aqui, o que tem dólar precisa de real lá. Tá? Eles fazem a troca de posição, ou seja, um faz um Pix no Brasil e o outro faz um Zelle, que é o similar ao Pix, né, aqui nos Aqui. Estados Unidos. E aí um acredita a conta do outro, né? Nesse momento aí, ninguém pagou IOF, encontrou-se uma taxa de câmbio equilibrada para os dois lados e tá tudo certo, fizeram a operação e saem felizes achando que mandaram bem. Uhum. E de fato eles estão, tanto um lado quanto o outro, estão fazendo uma operação ilegal que incorre muitos riscos. E muita gente faz esse tipo de operação sem saber que está errando. Tem gente que sabe que está errado e tem gente que, Nem quando às imagino. vezes eu falo sobre esse assunto em determinadas apresentações que eu tenho a oportunidade de fazer para alguns públicos,
Você vê que tem pessoas que olham e falam, mas eu não sabia que isso daí não era uma operação permitida. Né? Então, essa é um exemplo de uma operação informal que pode trazer sérios problemas. Legal. E é bem recorrente. É Eu vou bem até te, recorrente, eu viu, vou até cara? te falar assim, a gente tem o dado de que o volume de operação de troca de posição é maior do que a das operações legais. Uau, Então, tem mais volume de operação informal do que a operação que legal. passa pelo Banco Central. Hoje você falando Brasil e Estados Unidos. É Tá. isso? Brasil e Estados Unidos. Você tem um número hoje, se não tiver, tá tudo bem, de cabeça, qual que é o volume disso que acontece? Olha, eu não tenho esse número exato, mas nós estamos falando de bilhões de dólares. Bilhões de dólares, né? É porque assim, dentro disso a gente vai separando por segmentos. Tem operações de pessoas físicas, pessoas que têm as empresas fazendo as operações com o propósito de comprar e vender, né? Então existe aí algumas modalidades dentro desse aspecto, então deve ser um universo realmente gigante, né? Gigante, gigante. A operação de pessoa jurídica geralmente são todas oficiais, né? A pessoa física que eventualmente comete esse erro aí de fazer uma troca de posição sem saber que está cometendo erro. Obviamente tem pessoas que fazem sabendo que está correndo risco. Não, legal. Então, cara, nessa hora eu gosto de até fazer uma pausa e vou dizer pra você. As pessoas hoje têm querido dolarizar seu patrimônio. E aí, o ponto aqui não é simplesmente sobre trazer ou movimentar seu dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. E aí tem um lugar que muitas pessoas erram, de ter a estrutura ideal para o que você precisa. As pessoas ficam consultando o amigo ou colega e de repente toma decisões erradas. Então, dentro do mercado do que eu trabalho, vai comprar uma propriedade, e existe uma estrutura correta que você tem que seguir, primeiro, para você não incorrer num problema aqui e seu financiamento não ser aprovado. Número 2, conseguir baratear essa transação. Então, hoje está sentado aqui comigo Marcos Rocha, ele é CEO da Enaut. E o que, que acontece? Ele tem a estratégia certa para trazer seu dinheiro para cá, podendo reduzir suas taxas em até zero. O que, que você tem que fazer? Entrar em contato com ele. No final aqui do podcast, ele vai deixar os contatos de acesso com ele. Ele é um cara especialista e o cara que eu confio para trazer também meu dinheiro para cá e dos meus clientes. Tamo conversado? Tamo conversado. Ele é o cara nisso daí. Obrigado Não, pela moral e pela confiança. mas é isso, né, amigo? Porque assim, a pessoa pode colocar tudo a perder por causa de uma decisão errada. Sim, com certeza. Uma decisão errada. Principalmente se falando de operação entre países. Então, Né? por exemplo, esse exemplo que você deu aí de troca de posição, já aconteceu comigo. Uhum. E aí o cliente chega e fala assim, cara, desculpa, agora eu não posso mais te ajudar. Pois é. Ele não consegue nem aprovar o financiamento do imóvel dele. Não, não vai conseguir. Não consegue. Não vai Ele conseguir. não tem como demonstrar o caminho do dinheiro feito da forma legal, da forma Exatamente. oficial. E aí é o que eu já ouvi um ditado, né? Não você pegar um dinheiro seu legal no Brasil Sim. e tornar ele, entre aspas, ilegal aqui nos Estados Unidos. Você tá esfriando Você seu pega um dinheiro. dinheiro quente e torna ele frio. Isso. Não faça isso, cara. Não, Procura um profissional. Com certeza. E, assim, pegando um exemplo de algo que eu já vi acontecendo, né? Então, por exemplo, qual é o tipo de problema que pode dar? No Brasil, isso é considerado crime de evasão de divisas, né? E se a conta que você se vinculou no Brasil está sofrendo alguma investigação, você se vinculou com aquela investigação. E aí, obviamente, você vai ser questionado em algum momento sobre aquela operação que você fez. Né? O porquê daquele teu vínculo, a sua conta com aquela conta. Uhum. Vai ter que se explicar. Aqui nos Estados Unidos eu já vi, por exemplo, porque aqui os bancos, quando entra o recurso, eles ficam sempre com a antena ligada para poder Monitorando, né? entender a origem daquele dinheiro e tudo mais. O que pode acontecer nos Estados Unidos? O bloqueio da conta e o bloqueio do recurso. Né? Então, para conseguir desbloquear, o cliente vai ter que provar que ele tem origem daquele recurso. Né? E se ele não consegue provar, o dinheiro fica bloqueado. Aí ele pode se envolver também em algum processo aqui junto à IRS, etc. Que é um negócio que, assim, é uma dor de cabeça que ninguém quer ter, principalmente se tratando dos Estados Unidos. Exatamente. E desdobrando além disso que eu já vi. O banco fecha sua conta sumariamente e alguns casos aí que, mesmo você provou, ele, não quero você mais como cliente, manda um cheque para sua casa e aí você entra em problema, tem que procurar uma outra instituição. E aí nunca mais você abre conta naquela instituição quando acontece um problema desse, entendeu? Não consegue mais. E se for algo que for, se você conseguir resolver, porque eu tenho um caso de um cliente que passou por isso, Uhum.
E ele conseguiu, com muito custo, demonstrar que o dinheiro dele não tinha origem ruim daquela transação, que tinha origem lá na ponta final e resolveu o problema dele. Só que, o que que aconteceu com esse cliente? Todas as operações, a partir desse momento que ele faz, Cai em conversa. créditos e débitos nas contas dele, ele tem que justificar de onde está vindo o dinheiro e por quê, e para onde está indo e por quê. Então, ele perdeu a paz para operar o dinheiro dele nas contas bancárias aqui nos Estados Unidos. Sim, ele A entrou, burocracia, cada transferência que ele recebe é o que ele paga. ele tem que dar explicação de tudo. De tudo, de Ou tudo. seja, a conta dele foi sinalizada E fica do com red flag e Wire não Flag sai e acabou a mais. história. Não sai mais. Aqui nos Estados Unidos a gente sabe que é assim, né? Se você toma uma multa de trânsito, por exemplo, fica Tá no no seu teu record. até o fim da tua vida, Aham. entendeu? Então aqui o negócio é mais complicado. Não vale a pena. Então, ou seja, meus amigos que estão investindo ou querem investir aqui nos Estados Unidos, comece da maneira certa. Se cerque de profissionais que vão te orientar da forma correta para você não entrar em problema por coisa simples, por mixaria, eu vou dizer assim. Tem pessoas Exatamente. por causa de mixaria, o cara entra num problema que depois fica aí sofrendo o resto da vida. Então, Exatamente. você falando de câmbio, eu não sei te falar de fato quais foram os tipos de operação que aconteceu, mas eu tenho um cliente, cara, que ele teve problema, as contas foram fechadas, os saldos que tinha na conta mandaram o dinheiro de volta para casa dele, a gente no meio de uma operação de financiamento. E aí, cara, deu uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça terrível. E aí, o que acontece? O cara teve que procurar outra instituição, mas nunca mais vai abrir conta no banco que ele estava, era um grande banco americano, né? Uhum. E aí teve que ir para uma instituição menor, que tem menos recursos, menos mobilidade, por bobagem. Não vale a pena. É. Mais uma vez, sem dúvida, não vale a pena. Tem que se certificar de que está fazendo a coisa certa. Agora, a gente gosta de entender histórias reais. E aí, lógico, você já passou por muitas coisas. Você pode compartilhar uma história de algum cliente que chegou até você com um problema de câmbio e você conseguiu resolver, trazer uma solução para ele? Porque assim, vez ou outra acontece comigo também. Chega um cliente, olha, passei por um outro profissional e tive minha operação negada aqui e tal. Você consegue revisar isso aí? E aí, eu sei que muitas vezes o cliente tem a operação no Brasil negada, cai em compliance, não consegue resolver. E aí tem vezes que você muda de profissional, o profissional entendeu algo diferente daquele outro, né? E consegue ajudar a vida do cliente. Deixa eu compartilhar com você um dado curioso. A Flórida é um estado que mais recebe gente nos Estados Unidos. Eu estou falando de milhares de pessoas chegando aqui todos os dias. E por que isso acontece? Bom, existem alguns fatores que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o estado da Flórida é um estado que ele não tem um imposto de renda estadual sobre a renda da pessoa. Número dois, ele tem os fatores climáticos que ajudam muito as pessoas em estabelecer suas vidas aqui. Isso aliado a uma indústria de turismo que só cresce aqui nos Estados Unidos, junto com tecnologia e saúde, tem criado um ambiente de negócios extraordinários. Então, quando nós olhamos para todos esses contextos e olhamos para a questão de imóveis nos Estados Unidos, nós observamos que a Flórida ela tem um potencial muito grande em crescimento dentro do que nós falamos sobre imóvel, e por isso eu quero chamar a sua atenção, você investidor internacional, sobre as possibilidades que você tem de adquirir seu imóvel aqui por meio de financiamento bancário. Isso é bem interessante. Isso aí é um exemplo que nós temos vários casos que a gente vivenciou junto dos nossos clientes, como você falou, clientes negados em alguma instituição financeira e que a gente debruçou em cima da operação, entregou um atendimento personalizado e conseguiu aprovar a operação, tá? Mas trazendo, por exemplo, uma história real, assim, Uhum. como você comentou aí e veio à minha cabeça, uma das coisas que eu sempre gosto de falar também é o seguinte: é importante o cliente saber se a instituição financeira que ele está utilizando para fazer a operação dele, se o profissional é um profissional qualificado de câmbio, tá? Porque, por exemplo, a gente aqui, nosso braço, Estados Unidos, o maior volume de operações que a gente faz são operações de mercado imobiliário, Uhum. né? Que é o que mais traz fechamento de câmbio, traz negócios, que são os clientes. Obviamente que a gente tem cliente trazendo dinheiro para investir, para aplicar, porque para se custear aqui, mas o grande volume, o grosso, vem para poder investir no mercado de real estate aqui, seja comprando imóvel, seja comprando terreno, construindo e etc. Tá? Uhum. E aí o que acontece? Eu já peguei casos de cliente que
fechou uma operação de câmbio num banco de varejo, por exemplo, no Brasil, e aí foi atendido pelo gerente da conta, tá? O gerente da conta não entende de câmbio. Uhum. Então, eu alerto isso porque acontece muito. E aí, vamos supor, uma operação de compra de imóvel, tá? Ela só tributa IOF. Ela não tributa nenhum outro imposto, né? E esse cliente chegou com um contrato de câmbio fechado, e aí, obviamente, que ele foi alertado sobre isso e aí acabou chegando na gente por uma indicação. Que naquele contrato de câmbio ele tinha pago IOF e imposto de renda. Então, se a gente está falando de imposto de renda também, a gente está falando de 15% de imposto de renda, que reajusta a base de cálculo e vai para 17,647. Então, a gente está falando de quase 18% de imposto a mais na operação de câmbio que ele pagou, do imposto que não era devido. Né? Então, você imagina o seguinte, se o cara está falando de US$ 100.000, a gente está falando de 18 mil Mil dólares a dólares. mais na Uau. operação dele. Tá? Que é um prejuízo irreparável, porque uma vez recolhido o imposto desse no Acabou. Brasil, né, você vai ter que brigar com a instituição financeira, que você fechou o câmbio, que era um banco de varejo, um banco grande no Brasil. Difícil demais transitar dentro de um banco desse para resolver um problema como esse e tentar reaver esse imposto junto à Receita Federal do Brasil. Mas primeiro você tem que vencer a etapa dentro do banco, Uhum. de conseguir que o banco se responsabilize por aquele erro. O problema ali, o que aconteceu foi o seguinte, uma operação de compra de imóvel é uma compra de ativo. Né? O cliente está comprando um ativo, ele não está pagando um serviço. Por que, que a operação foi tributada em imposto de renda? Porque o profissional que analisou a operação de câmbio fez um enquadramento errado. Porque em vez dele enquadrar como compra de um imóvel, compra de um ativo, ele teve a interpretação de que aquele cliente estava pagando um serviço aqui nos Estados Unidos. Né? Eu tive 2 casos desses. Uhum. Um que a interpretação foi que ele estava, como ele estava comprando um imóvel na planta, o profissional interpretou que ele estaria contratando a construtora para construir um imóvel para ele. Eu Serviço. estava contratando serviço. E o outro foi numa Title Company, né, que é a companhia de títulos, o Uhum. cartório aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que a Title Company é o cartório, que Sim. tem uma conta escrow, na qual o comprador deposita o dinheiro, porque garante ao vendedor o recebimento e o comprador que vai ser dono do seu imóvel. É uma operação extremamente segura que existe nos Estados Unidos e todas aqui passam por essa segurança. E o que o profissional entendeu foi que a Title Company era um veículo de pagamento, então ele entendeu que aquilo ali era uma empresa que estava prestando um serviço também para o cliente. As 2 operações foram enquadradas como serviço, e aí serviço. Se você paga serviço do Brasil para o exterior, você tributa imposto de renda. Uf, meu Deus do céu. Entendeu? Então são casos reais que geraram um prejuízo muito grande para o cliente, para os clientes, né? Porque, como eu estou te falando, eu já tive mais de um caso, né? 2 eu contei aqui agora, as diferentes interpretações que trouxeram para a mesma situação, onde o cliente foi tributado no imposto de renda que não era devido e aí É, complica. e aí, isso daí, o que que eu vejo? As pessoas ficam buscando, Marcos, na verdade, pela praticidade. A minha conta, já tem o meu gerente, eles já cuidam lá do dinheiro, e aí eles não entendem. E aí, quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente tem muita clareza sobre isso, né? Sobre a questão dos especialistas em Isso, em área, cada área, que vai, exatamente. vai fazer a diferença na sua vida, Sem né? dúvida nenhuma. E aí é um exemplo muito clássico. Aqui isso é Isso é muito muito forte, né? forte, muito É. forte. É. Então, para você que está nos ouvindo, ele é muito forte porque tudo está debaixo de licença, né? E aí, Isso. quando você está atuando em qualquer mercado aqui, você entende o seguinte: o seu limite é o limite da sua licença. E quando você sai do limite da sua licença, você entra em perigo, você entra numa zona cinzenta que você pode correr certos riscos de perder a sua licença. Então, como todo profissional aqui, ele tem muito apreço pela licença, porque sem licença ele não trabalha, ele vai ficar ali dentro do seu quadrado, né? Sim, com certeza. Nem pode sair do quadrado porque ele pode perder a licença dele. Exatamente. Aí você sempre. E aí a gente lida, eu lido com essa situação muito, corretor de imóvel também, porque quando nós fazemos o atendimento ao cliente brasileiro, ele vem com aquela enxurrada de perguntas. E a pergunta dele é desde abrir uma empresa, transferir o dinheiro para os Estados Unidos, administrar a casa, comprar financiamento. E é óbvio, nós precisamos dar alguma resposta, né? Mas a gente tem que ter muito delimitado qual é a nosso papel ali, né, de informação, né, não de um especialista trazendo conselho, e mais do que isso, é informação direcionando aos especialistas Sim, sempre, né. com certeza. Então, eu penso que é a forma mais salutar de a gente, atuar dentro desse mercado e vai funcionar muito bem. Concordo. Mas volta a dica, né, quando você está cercado de profissional, fica mais barato.
Porque as pessoas ficam achando, ô Marcos, vou trabalhar com um profissional, vou pagar mais caro. No caso, gente, você consegue economizar horrores de dinheiro. É, com certeza. Nesse caso aí, imagine, 18% Sim. é muito dinheiro. Não, e sem contar que, assim, a gente tem operações estruturadas. O nosso foco hoje da nossa empresa nesse assunto câmbio, que é o nosso core business, é entregar a operação de câmbio mais eficiente possível a nível de custo, né? Então, hoje, um dos nossos principais diferenciais é reduzir o custo na operação de câmbio. A gente trabalha para isso. E eu tenho visto isso na prática, viu, gente? Tá? Se você quiser explanar um pouquinho mais, porque assim, isso daí acabou, acho que quando acontece isso, trazendo certa insegurança para os investidores aqui nos Estados Unidos, a subida do IOF no Brasil. Sim, Mas existe estratégias hoje, acho que é até simples de você conseguir até reduzir isso e você é especialista nisso, né? sim, com certeza. O IOF ele teve em maio de 2025, né, o aumento das alíquotas, que foi importante o aumento, né, porque foi alto, impactou muito nas operações, porque, vamos pegar um exemplo, se a gente está falando de um cliente que está comprando uma casa de US$ 1 milhão, né, Uhum. e que ele está pagando o IOF, que tributava 0,38%, ele estava pagando ali naquela operação US$ 3.800 de IOF. E hoje são 3,5% a mesma operação. Aumentou de 0,38% para 3,5%, quase 10 vezes mais. Então, os US$ 3.800 passaram a 30. custar US$ 35.000 de IOF, né? Então, impacta na performance do investimento, no preço do imóvel, né? Ou seja, é um número impactante, vamos falar Uhum. assim. E aí, a gente consegue hoje, né, estratégias extremamente interessantes e 100% seguras, porque tudo que a gente faz é dentro da legislação, é simplesmente você estudar o que você pode fazer e ter criatividade e, obviamente, ter o expertise, a agilidade, ter as pessoas certas, os profissionais certos que está envolvido dentro do nosso ecossistema para entregar para o cliente aquilo que a gente consegue modelar, vamos dizer, de Uhum. caminhos de operação para que ele possa economizar e não ter que pagar, por exemplo, 3,5% no imóvel, uma vez que a gente consegue dentro do que a legislação permite que seja feito, trazer esse IOF de 3,5 para 1,10. Então, só aí a gente já está falando de 2,4% de economia, que são US$ 24.000 no exemplo de US$ 1 milhão. Fora isso, hoje existem também operações estruturadas, todas legais, via Banco Central, com crivo do Banco Central, a Receita Federal, que dá para o cliente transferir o recurso dele com o IOF zero, né? Então, ele não paga IOF, né? Se ele nos der a oportunidade de a gente prestar para ele um serviço personalizado e investir numa conversa para que a gente possa explicar quais são as condições que tem, onde ele precisa compreender e permitir que a gente opere dessa forma para que ele não pague o IOF na operação. Então, por exemplo, hoje, uma das operações estruturadas que ele não paga IOF é a operação através de stablecoin, né? Ou seja, ativo virtual, que é uma operação que, a partir de fevereiro de 2026, foi regulada pelo Banco Central. Tá? Então, hoje, existem operações que ele transfere o real dele para dólar via ativo virtual, né? Que é o SDT, que é a criptomoeda do dólar, né? Que é uma operação 100% legal, oficial, onde ele não paga IOF simplesmente porque essa operação ela não tributa IOF, pelo menos ainda. Tá? Até descobrirem. Não é que descobrirem. O Banco Central e a Receita Federal eles estão olhando para essas operações, Então, porque existe um volume de dinheiro expressivo saindo do Brasil na conversão de real para dólar via ativo virtual, o SDT, stablecoin. uhum. Então, quer dizer, óbvio, na minha opinião, eu acredito que num médio prazo essas operações vão ser tributadas Tributadas. também. Uhum. Mas hoje é uma operação que não é tributada, como, por exemplo, uma empresa no Brasil que faz uma compra de uma mercadoria no exterior, ou seja, ela está importando uma mercadoria, e ela vai fazer o fechamento de câmbio daquela importação, essa natureza de operação de câmbio não tributa IOF, é zero. Uhum. Né? Então, importação de mercadoria é zero IOF, assim como diversas naturezas de operação de câmbio não paga IOF. Mas se tratando do pessoa física Brasil trazendo recursos para os Estados Unidos para comprar imóvel, investir em empresa, trazer para sua própria conta, mesma titularidade, conta de investimento, ou ele vai pagar 1,10 ou 3,5, porque todas as naturezas têm a incidência do IOF, né? Nesse caso, como que a gente sai? Tem uma operação estruturada que a gente faz para o não residente
e tem uma operação estruturada que é via stablecoin, que aí a gente consegue fazer da pessoa física sem ele pagar IOF, porque é legal isso. Uhum. É uma operação que não tributa IOF. Agora eu vou te compartilhar um dado que a maioria das pessoas não compartilham por aí. Cerca de 30% das propriedades que são adquiridas aqui no estado da Flórida, elas vêm de pessoas que não moram aqui no estado. E isso mostra algo bem importante que eu gostaria que você pensasse sobre isso. O estado da Flórida, ele não depende exclusivamente da sua economia interna, do que é gerado aqui, mas ele tem um grande fluxo de capital externos, tanto de outros estados dos Estados Unidos, como também de outros lugares do mundo, entrando dinheiro aqui para comprar esses imóveis. Isso tem um fator decisivo na questão de quando passamos por ajustes econômicos, ele é um mercado que se mantém mais estável. Então, quando nós vamos fazer uma avaliação sobre adquirir um imóvel no local, nós precisamos ir além de entender o preço por metro quadrado. Nós temos que olhar comportamento, nós temos que olhar movimento de dinheiro no estado, e toda essa avaliação ele vai compor realmente o seu cenário de risco dentro daquilo que você busca como investimento. Pergunta, Marcos. Você falou que a gente tem que procurar profissionais que sejam licenciados, que estejam para ser uma operação oficial. Então, como eu, leigo, eu saí do banco comercial lá no Brasil, Itaú, Santander, e, e vou procurar uma empresa que faça a transição do meu dinheiro, né? Como eu vou saber se essa empresa ela é legal ou não, se ela é regida? Como eu pesquisar sobre isso? Vamos dizer, assim, dando até um exemplo da nossa empresa, né? A nossa empresa é uma empresa que é uma empresa de gestão de operação de câmbio, Uhum, tá? A gente tem, na verdade, a gente tem contrato com 6 bancos no Brasil, tá? De correspondente cambial, é, isso é oficial, né? Ou uhum. seja, é autorizado pelo Banco Central, a minha empresa atuar dessa forma, mas o dinheiro do cliente, ele não passa dentro da nossa empresa, tá? Ah, Eu faço, na verdade, a estruturação da operação de câmbio dele junto ao banco, e o dinheiro dele passa pelo banco que eu vou estar representando e criando o ambiente para ele operar o câmbio naquele banco. É importante que ele entenda se esse banco é um banco, se o banco que ele está fechando o câmbio é um banco autorizado pelo Banco Central, e isso é a coisa mais fácil que tem, né? Ou seja, você uhum. vai, obviamente, no Brasil, você tem lá os bancos, você sabe, né? Você consegue pesquisar para entender se aquele banco é um banco oficial, um banco autorizado pelo Banco Central. Existem também as corretoras de câmbio, né? Que não é o meu caso, como eu falei, a gente é uma empresa de gestão de operações de câmbio, ou seja, a minha operação é banco, tá? O dinheiro do cliente sai do banco dele, vai para o nosso banco e vem para o banco aqui nos Estados Unidos. Então eu faço a gestão da operação dele e sou licenciado para isso no Ou Brasil. seja, em nenhum momento você toca no dinheiro dele de fato. Não, não, ele não precisa se preocupar, vamos dizer, por exemplo, assim, com a saúde financeira da minha empresa, porque o Uhum. dinheiro dele não vai passar na minha empresa, ele tem que se preocupar com a saúde financeira do banco que eu estou estruturando a operação dele, tá? E, obviamente, que com a legalidade daquele banco, ou seja, se é um banco autorizado, se é um banco oficial e tudo mais, né? E tem as corretoras de câmbio, que são também autorizadas pelo Banco Central a operar, e ele tem que entender se aquela corretora ela é licenciada, se ela tem a carta patente do Banco Central Uhum. para operar. No meu caso, a gente tem a licença do Banco Central para atuar como correspondente cambial, e os nossos bancos todos são 100% oficializados pelo Banco E Central no para caso, operar. no caso da corretora, por exemplo, quando alguém vai operar via corretora, o dinheiro passa por dentro da corretora, né? Aí exatamente. Então, isso é uma coisa interessante, assim, existem corretoras excelentes no mercado, tá? Mas são empresas menores, né? Então, o risco dele ali, nesse caso, passa a ser risco corretor e não banco. Obviamente, banco é sempre uma instituição maior, que o risco do cliente acaba sendo menor de operar por um banco do que por uma corretora, né? Mas, sem dúvida, existem excelentes corretoras no mercado que operam muito bem e são sérias. Mas, eventualmente, acontece, né? Igual, por exemplo, agora, teve um banco no Brasil que o Banco Central liquidou, que está envolvido num grande escândalo agora. Uhum. Às vezes acontece com corretora também, né? Então, quer dizer, é importante ele conhecer a instituição, pesquisar sobre a instituição, né? Você dá um Google hoje, você vai ver se a instituição é uma instituição séria, se ela tem autorização, se ela tem
alguma coisa envolvendo ela que desabone a instituição. Isso hoje é muito público, né? E aberto, é fácil de entender e é importante pesquisar. Então, legal. Isso daí é bem esclarecedor para as pessoas entenderem esse aspecto que é bem importante para como que eles fazem para andar seguro, né? E como eu falei no início, né, a operação tem que ser oficial. Por exemplo, no caso da nossa empresa, nós temos 22 anos. A nossa empresa, eu estou há 32 anos no câmbio. Quando eu tinha 10 anos de mercado de câmbio, a gente fundou a Enaut em 2004. Tá? Eu tenho 100% de êxito nas minhas operações. Nunca eu fiz uma operação que ela não tenha sido liquidada. Por quê? Porque 100% das operações foram oficiais. Então, quando você está fechando um câmbio oficial, o dinheiro nunca vai sumir. Uhum. Né? Porque você está fazendo a operação via Banco Central, né? Se ele bate num banqueiro no exterior e cai num compliance de fiscalização, é uma questão do banqueiro querer se resguardar se aquele recurso é um recurso de origem, se aquele cliente é um cliente bom, faz as perguntas dele, aquele questionamento é todo respondido e a operação segue e liquida. 100% das vezes ela segue e liquida. Por quê? Porque ela é uma operação oficial e antes de chegar naquele compliance de um banqueiro no exterior, nós já fizemos compliance no nosso banco lá no Brasil, que é extremamente rígido, né? Então a gente já sabe com quem que a gente está lidando, já sabe quem é o cliente, né? Se o cliente o dinheiro do cliente é lícito, se não é, se ele tem origem, se não tem, porque obviamente se ele não tiver origem eu não consigo trabalhar Uhum. para ele, tá? Tá, isso é importante. E mais do que nunca, o câmbio, ele, dentro da estratégia de câmbio, você que está investindo em real estate aqui, precisa ter essa sinergia. Por que que eu tô falando isso? Por exemplo, um cliente em comum que nós tivemos no ano passado, que ele estava comprando uma casa aqui financiada nos Estados Unidos e ele tinha dinheiro lá em algumas contas, conta da esposa e conta dele. E aí, a partir disso, até o Marcos me chamou, falou assim: Ó, você quer que eu faça operação como? O dinheiro tá dessa forma. Eu lembro. E aí a gente, dentro do processo de financiamento, a gente estruturou junto com o Marcos a forma que a documentação que ele ia me fornecer era a documentação que eu precisava para validar esse dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? O que ele falou lá no começo, quando eu só faço troca de posições e não tenho como mostrar o caminho do dinheiro, é um problema. Agora, tem algumas operações no Brasil, por não ter estratégia, quando você mostra o caminho do dinheiro, esse caminho que chega aqui para mim não é válido também. Então, eu tenho que, dentro da estrutura do financiamento que a gente está utilizando, apontar também qual vai ser o caminho correto que esse dinheiro deve chegar aqui para ele não entrar num problema aqui. Porque uma coisa que nós estamos falando aqui é sobre legalidade da operação. Sim. E essa legalidade, ela tem alguns caminhos que você pode tomar. Agora, o segundo ponto é, dentro dessa legalidade, o dinheiro chegou aqui, esse caminho que eu vou fazer de volta, ele tem que cumprir com os protocolos e o compliance desse financiamento que eu estou fazendo, né? Exatamente, Então, exatamente. qual que é a dica aqui para os clientes? Cara, sempre trabalhe com uma equipe de profissionais que tenha sinergia para que você não entre em problema e possa ter que adiar aí o seu sonho, né, de investir, de comprar sua casa por causa de um detalhe. Aqui, eu lembrei desse caso Você lembra do agora, caso? Eu sei. e assim, e é Foi. interessante, porque eu vou fazer um comentário que você vai lembrar também. Uhum, Você lembra que você me recomendou ele uhum, e a gente conversou no primeiro momento, tivemos uma conversa bem bacana, um cara extremamente educado e tudo. Mas lembra que ele foi fazer a operação com o banco de varejo dele aham, e chegou lá, eles interpretaram que ele ia pagar imposto de renda na operação? aham. E Lembra aí ele disso? voltou sim. Nem é esse o exemplo, porque esse cara, ele não tomou Ele nem prejuízo. efetuou, mas porque ele conversou com você. Quando ele bateu lá, que ele viu aquele custo, pô, com tributação, depois de renda na operação dele, aí ele voltou, aí eu falei, não, olha só, estão interpretando, lembra? Aham, Ou seja, esse caso é um cara que não caiu no problema, ele se livrou do problema, mas vem de encontro aos dois exemplos que eu dei aqui, cara. Foi aham. exatamente esse caso que eu lembrei agora. E aí a gente juntos, eu e você, a gente conversou, entendeu a situação da família e estruturamos a operação de forma que eles fizessem o câmbio em nome dele ou da esposa, lembra? Aham. Para que chegasse aqui e o financiamento fosse E aprovado com funcionasse, entendeu? facilidade, funcionasse, Então, é exatamente. justamente sobre isso que eu tô falando, e aí a gente precisa entender todos esses aspectos para ter essa sinergia e você vai poupar tempo e dinheiro, Sim, né, com nesse caso. certeza. Então, a ideia desse programa, desse bate-papo, é trazer realmente esses insights, essas informações para vocês. E aí, agora, um recado para você. Você que está querendo comprar uma propriedade aqui nos Estados Unidos, tenha muito cuidado. Tem pessoas caindo num erro clássico, que é o quê?
Câmbio. Não percam a operação de compra aqui por ter, né, uma estrutura de câmbio errada. Nós já falamos nesse programa aqui, você pode colocar o seu futuro aqui na América a perder em termos de investidor por usar uma estrutura errada. O que que você tem que fazer? Consultar um profissional capacitado, um profissional experiente que vai saber estruturar a sua operação de câmbio da melhor forma possível. E quem que eu falo para você que eu indico? O Marcos, da In-N-Out, que é um especialista de câmbio que está trabalhando com isso há mais de 32 anos. Vai ter os contatos dele aqui no final desse podcast. Entre em contato com ele, que ele é o cara para isso. Maravilha, estou à disposição aí para ajudar quem precisar, com todo carinho. Agora, meu amigo, a gente está caminhando aqui para o final e essas histórias são muito relevantes para nossa audiência, as coisas que estão dando certo, dando errado. As pessoas já estão entendendo que é, essa ideia de, principalmente brasileiro, que é o nosso público, você tem parte da vida no Brasil, parte na vida aqui. O que que você diria para as pessoas que estão aqui ou estão querendo migrar em termos de câmbio? Qual que é a preocupação principal que pode fazer falhar uma operação dessa no Brasil, de você não conseguir aprovar um câmbio dele de uma forma legal? Então, aí é E aí eu tô ter. falando da vida dele no Brasil, né? Então, ele tem que. A primeira preocupação, assim, ó, que como é que é o processo? A primeira etapa do processo é fazer um cadastro para ele operar em câmbio, né? Porque, como é uma operação oficial, qualquer instituição financeira, para fazer uma operação de câmbio, se está fazendo o trabalho correto, ele tem que buscar com o cliente a documentação que é exigida pela legislação do Banco Central que o cliente apresente para que ele possa ser aprovado e esteja apto a operar o câmbio. Essa documentação vai demonstrar a capacidade financeira do cliente e a origem do recurso dele. Isso é o ponto principal. Então, é importante que ele esteja organizado, né? Que ele entenda que ele vai precisar comprovar que aquele recurso que ele tem para transferir, para investir fora do Brasil, é um recurso que ele tenha declarado ou que ele tenha, mesmo que não esteja declarado no imposto de renda dele, aquele imposto de renda que ele tem, que é o imposto de renda dele do momento, mas às vezes ele tem aquele recurso que está vindo de uma origem que ele consegue demonstrar e comprovar que a origem do recurso dele ela é boa, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor, o cara tem o imposto de renda que ele vai entregar agora, em abril de 2026, é referente ao ano de 2025. Uhum. Então, é de tudo que aconteceu em 2025. Vamos supor que ele tenha vendido um imóvel agora em março de 2026. Esse imóvel não vai refletir nesse imposto de renda agora que ele vai Não. entregar em abril, só vai refletir no imposto de renda em 2027. E esse é o dinheiro que ele tem para trazer para os Estados Unidos. Se ele me mostra que vendeu aquele imóvel através do contrato de compra e venda, né, ou da escritura do imóvel, está resolvido. Então, a Uhum. gente consegue considerar esse caixa que ele tem legal, porque ele tem origem, para dar o limite para ele poder fazer o câmbio. Então, ele tem que estar preocupado com isso. Ele tem que se preocupar que ele precisa ter a vida dele organizada e o que não está organizado, ele precisa falar para a gente. É igual quando você vai no médico Uhum. e se você não falar onde está doendo, o médico não vai saber qual remédio que ele vai dar para te curar. Então, ele tem que contar a história dele para que a gente possa. Obviamente, tem cliente que vem com imposto de renda já com tudo resolvido. Mas eu estou dizendo nos casos daquele que vem e que o recurso dele estava imobilizado e virou caixa agora recente. Então, pode ser venda de imóvel, pode ser venda De de automóvel. veículo, Uhum. pode ser recebimento de dividendo de empresa, pode ser recebimento de um empréstimo de alguma situação em alguma instituição ou algum parente. Tudo a gente vai entender a situação e vai conseguir dar para ele o caminho do que ele precisa fornecer para que a gente possa aprovar a operação dele e ele concluir e chegar no objetivo dele, que é fazer o câmbio. Falando tudo isso, você vai me dizer, porque eu ia perguntar qual que é a diferença, lógico, entre você e um banco tradicional. E aí eu tô entendendo que é justamente isso. Um banco, aí na prática, casos particulares como esse, eu acho que o cliente teria problema num banco tradicional ou não? Como funcionaria? Não, na verdade, aí a diferença vai ser o atendimento. A diferença vai ser o atendimento. Porque o que acontece? Ele vai numa instituição financeira de varejo, por exemplo, no Brasil, que são os grandes bancos, né? Os nossos, por exemplo, são bancos de investimento focados em operação de câmbio. Então, é banco que, assim, o foco está muito maior na operação de câmbio. Quando você vai numa instituição de varejo, né, eles têm ali uma prateleira de produtos gigantesca, Uhum. que o câmbio é um dos produtos, né? E se você está falando com o seu gerente, por exemplo, ele não tem conhecimento de câmbio nem de vivência da operação,
para poder te orientar numa situação daquela ali. Então o cara fica. Aí a diferença é atendimento, por quê? Porque ele consegue, em algum momento, aprovar essa operação nesse banco. Se ele insistir bastante, e com toda a dificuldade, que às vezes ele vai falar com 2, 3, 4, 10 pessoas lá dentro da instituição, quando é muito grande, para conseguir explicar e ser entendido para resolver o problema dele, em algum momento ele vai até resolver. Mas pode levar 15 dias, 20 dias, 30 dias. Isso aí a operação dele às vezes já caiu, né? Porque quando a gente vende, você sabe, os nossos amigos corretores, quando vendem imóvel nos Estados Unidos aqui, tem hora que chega a operação para mim de manhã para pagar de noite. Uhum. Tem que chegar o dinheiro aqui no mesmo dia, e chega, a gente faz. Então, a diferença aí é atendimento, é realmente ele ter alguém que vá orientar ele da maneira correta, porque a instituição financeira no Brasil, que é regulada e autorizada pelo Banco Central, qualquer uma está apta a fazer qualquer operação de câmbio oficial, tá? A diferença aí vai ser, qual é a diferença que ele tem, qual é a vantagem que eu ofereço para ele? Eu vou gastar tempo com ele para tratar aquele assunto específico, para resolver aquele problema, para que ele consiga fazer o câmbio dele acontecer, né? Numa instituição onde ele não tem esse atendimento personalizado, né, ele vai ser mais um lá dentro e vai ficar batendo cabeça até o momento que ele ou desiste ou consegue depois de muito estresse, né? Então, basicamente é isso. Sem contar que, quando você vai numa instituição, e aí isso é uma coisa que é impactante, porque quando a gente está falando de serviço e serviço personalizado, você está falando de prazo e tempo. Tempo é dinheiro. Uhum. Então já tem economia aí. Já tem economia financeira aí. Só que a gente também entrega a economia financeira real. Quando a gente fala de estudar a situação do cara para dar para ele o melhor caminho, para, por exemplo, ele pagar o menor IOF. Uhum. Quando ele bate numa instituição de varejo, com um contrato de compra e venda de imóvel, o cara não quer saber. Ele vai fechar o câmbio dele, compra de imóvel e vai tributar 3,5% de IOF naquele contrato de câmbio. Acabou. Ele não vai dar a possibilidade dele, por exemplo, através de uma estratégia legal, tributar 1,10 de IOF naquela operação em vez de tributar 3,5%. Que é o que a gente faz todo dia, Uhum. entendeu? Fora as operações estruturadas que ele não paga IOF. Ou seja, isso daí na prática, eu representando alguns clientes que você já atendeu, além de atendimento, velocidade. Sem dúvida. E É o que ele velocidade. oferece. É. Ele consegue transicionar, cara, $1 milhão de um dia pro outro. É. Ou até no mesmo dia, né? Não, no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. E aí. E bem isso- mais do que isso. Não, sim, o Se que for precisar, né? O que precisar. precisar. O que acontece é o seguinte, e é justamente essa velocidade em circunstâncias no mercado que nós atuamos que vai fazer a diferença. Cara, você quer matar as pessoas que estão do outro lado aqui da operação gerenciando? Já aconteceu. Ah, fiz a operação de câmbio. Tá, manda o comprovante. Ah, vai chegar. Ah, vai demorar 3 dias, 4 dias. Ah, caiu lá na auditoria. E aí, isso eu acho que é um ponto que é um diferencial. Tem uma operação sua que cai na auditoria, mas a expertise que você tem, como é um banco especializado nisso, se resolve o problema muito mais rápido do que nesses bancos tradicional no geral, né? Não, com certeza absoluta. 100% de certeza. É outra velocidade para resolver o problema. E assim, eu pego muito cliente que vem porque não conseguiu fazer a operação na instituição que ele estava tentando. Aí vem. E aí a gente resolve a operação, resolve o problema na velocidade que ele precisa. Top. Tá. Então é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Velocidade, atendimento e operação estruturada que vai fazer você economizar. E se você está economizando, amigo, você tem mais dinheiro para curtir com a sua família. Sem dúvida. E só para mais assim, fechar mais um assunto aqui. A gente tem uma oscilação, a gente tem uma taxa de câmbio que ela é extremamente volátil, né? Uhum. Então, só para também o pessoal saber que a gente consegue ajudar a criar estratégias para que ele consiga também se proteger da volatilidade do câmbio, né? Óbvio que não existe eu dizer para ele assim, não, eu vou te dar o melhor momento de você fechar seu câmbio. Isso é mentira, não existe, é impossível. Mas a gente consegue criar estratégias para minimizar bastante o impacto das oscilações. Era até uma coisa que eu ia comentar com você, como que você lida com o cliente nisso. Ou seja, todo mundo fica ali nos gráficos quando quer fazer uma transação, qual o melhor dia, qual o melhor momento. E aí a gente nunca sabe, não vai saber mesmo. E acho que ninguém, se for honesto, vai dizer, ah, eu sei te Exatamente. falar, mas existe estratégia que vai fazer você conseguir ter um câmbio melhor do que você tentar ficar fazendo por conta própria. Exatamente. É a estratégia real, né? Uhum. Que a gente consegue minimizar, ou seja, tem estratégia de preço médio, tem estratégia de câmbio futuro,
Tem várias situações que a gente consegue disponibilizar para o cliente ele ter uma taxa de câmbio mais confortável no final Dentro das suas da operação particularidades, né? dele. É, exatamente. Maravilhoso, cara. Pra gente fechar, bem legal, qual conselho você daria para as pessoas que estão querendo dolarizar o seu patrimônio hoje? Deixa um conselho para as pessoas, qual o caminho, o que que fazer, como pensar. E aí a gente, dentro disso aí, acho que entra, pô, qual o melhor momento? Você já deu um, mas além disso, Então, eu acho assim, bom, primeiro, planejamento é importantíssimo, tá? Se planejar para dolarizar. E como que ele se planeja? Se cercando de bons profissionais, tá? Então, é ter uma boa empresa de câmbio para orientar na melhor forma dele fazer aquele câmbio. É ter também o conhecimento de empresas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, profissionais como você, que vão poder financiar um imóvel para ele de forma estruturada, um bom contador local aqui nos Estados Unidos importante. para poder entender a situação dele como um todo, né? Porque, por exemplo, dolarizar hoje para o brasileiro, na minha opinião, quem tem um recurso no Brasil, quem tem dinheiro e não tem pelo menos uma parte desse recurso dolarizado, eh, na minha opinião, tá comendo bola, porque eu acho importante demais hoje qualquer brasileiro ter pelo menos uma parte do recurso dele dolarizado por segurança, para ter um dinheiro em moeda forte, Ou seja, tá? tá deixando, tá assumindo um risco muito grande de ter só o dinheiro no Brasil. Exatamente, né? Então, vamos dizer assim, pô, amamos o nosso país, né? Mas a gente sabe que as coisas lá hoje, infelizmente, não vão tão bem como a gente gostaria. Então, é importante ele ter um recurso em moeda forte, ele ter uma parte do recurso dele dolarizado. E aí, quando a gente fala disso, é importante ele entender, ele ter um profissional da área de contabilidade, por exemplo, para que ele possa, através desse profissional, ter um bom planejamento financeiro e tributário para a dolarização dele ser eficiente no final do dia. Não é só a empresa de câmbio. Aí eu acho que é É o o todo. ecossistema. Legal. Tá? Agora, expandindo um pouco, a gente ficou muito aqui no câmbio, dólar. Vocês são mais do que isso. Eu acho que, porque assim, até onde eu sei, vocês transicionam dinheiro pro mundo todo, né? É Brasil, na verdade, a nossa empresa é uma empresa que atende clientes, pessoas físicas e jurídicas, que transacionam seus recursos do Brasil para o mundo inteiro e do mundo inteiro para o Brasil. Tá? Então, hoje essa operação é o nosso carro-chefe, tá? A gente está estruturando novas operações também, né? Assinei um contrato agora recente, a gente vai ter também como operar Brasil e outros, desculpa, Estados Unidos e outros países Brasil, e outros países Estados Unidos, através de licença local aqui nos Estados Unidos. Então, obviamente, a gente está expandindo para isso. Também vamos ter uma tecnologia que a gente vai poder oferecer para os nossos clientes aí muito em breve, que ele vai poder fazer um campo self-service ali através da nossa estrutura, né, dentro do nosso ambiente de banco e tudo mais, né, para pequenas operações, para que ele possa ter mais agilidade ali em fechar um câmbio de $5.000, $10.000, $2.000, né? E basicamente é isso. Maravilha, amigo. E aí, pra gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero que você deixe uma mensagem para todo brasileiro que quer emigrar para cá, que tem um sonho americano. Deixa uma mensagem aí, um conselho de Marcos nesses mais de 9 anos morando aqui, 12 anos que começou esse planejamento. É. Que conselho você Então, deixaria? Você que mora aqui na Flórida e paga aluguel, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Vamos começar com a ruim? A ruim é que você não paga aluguel aqui na Flórida. É isso mesmo, você não paga aluguel. Na verdade, o que você paga é o financiamento de alguém. Qual que é a boa notícia, Marcos? A boa notícia é que eu te ensino a você pagar o seu próprio financiamento e ter sua casa própria. O que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui no botão aqui abaixo e agendar uma reunião comigo que eu vou te dar o passo a passo para isso. eu sempre falo isso, e sou repetitivo nesse ponto aí, porque eu acho que o mais importante de tudo é o planejamento, tá? Então, se você quer emigrar, se planeja, porque eu, por exemplo, me planejei até um determinado ponto, mas teve coisa que eu descobri só quando eu já estava aqui. Então, sofri um pouquinho, tive umas dores no início, que são financeiras, né? Porque quando você chega aqui e entende o jogo, você fala, putz, isso aí se eu soubesse antes, eu estaria economizando esse dinheiro, por exemplo. Tá? Então, eu acho que assim, o planejamento ele é extremamente importante, porque mudar de país não é mudar de cidade. Então, você está mudando de país, você está trazendo sua esposa, está trazendo seus filhos, ou você está trazendo seu marido, trazendo seus filhos. E aí é o tal negócio. Se não dá certo, depois há uma frustração para a família toda, sem contar o prejuízo disso, não só emocional, mas financeiro também.
Então, o planejamento é importante para que você saiba, inclusive, quanto é que aquilo vai te custar, qual é o quanto que você tem que ter de dinheiro para você poder se segurar aqui durante um período. Porque o sonho americano ele é maravilhoso, mas ele pode ser frustrante se você não se Uhum, planejar. concordo. Deixa também pro pessoal os seus contatos, rede social, como que eles fazem para te encontrar, como que eles fazem para operar um câmbio com você. Esse é o momento de Tem divulgar isso aí. dois números de telefone aqui, WhatsApp, um é brasileiro e outro é americano. O brasileiro é o mais 55 21 99 159 0341. Esse eu atendo junto com todo o meu time. Tem o americano que é o mais 321 945 0068. Esses são os dois números de WhatsApp que tem um tempo de resposta muito rápido, tá? E aí, Rápido mesmo, viu? meu time atende junto comigo nesses dois números. Fora isso, a gente tem o Instagram, que é inaut.group. Uhum. Esse é o nosso Instagram, que a gente ali está sempre trazendo informações de mercado, fechamento do dia, do dólar, das moedas e tudo mais. Eventualmente, uma informação importante que tem alguma notícia que seja impactante, a gente pode trazer também por ali. E também, obviamente, que se pelo Instagram mandar uma mensagem, tem o nosso marketing lá que vai direcionar para a nossa mesa de operação e a gente vai responder, vai dar continuidade naquela conversa. Aí tem LinkedIn também, da Inaut Group, Facebook, enfim, E vai. por aí vai. Maravilha. Gente, recado para você. Se você acompanhou a gente até agora e não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreva no canal, ativa aí o sino da notificação, porque você precisa receber esses conteúdos relevantes que nós trazemos profissionais aqui para fazer isso aqui toda semana para você. E como você faz para me encontrar também nas redes sociais, lá no Instagram, Marcos W. Aquino. Lá tem um conteúdo diário que eu posto também aqui sobre os Estados Unidos, sobre financiamento, sobre planejamento financeiro e uma série de coisas que acredito que vai ser muito legal para você. E essa aí foi a história de Marcos Rocha. Obrigado, meu irmão. Obrigado Legal você. estar aqui, obrigado pela parceria. Obrigado, foi uma tamo honra, junto. um prazer, eu que agradeço o convite. Só mais uma coisa, no Bora lá. Instagram tem lá o Linktree, que aí tem o nosso site também, através do site tem lá o Pronto. WhatsApp, tudo que eles conseguem se comunicar. Tá feito. Obrigado mais uma vez, Valeu. foi um prazer estar contigo. Obrigado. Conta comigo sempre. Valeu, pessoal, e até a próxima semana. Tamo junto. A Inaut é especializada em gestão de operações de câmbio e capitais estrangeiros e conta com um grupo gestor com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. São mais de 20 anos oferecendo soluções seguras, estando sempre em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes do Banco Central, prezando pela confiança, credibilidade e segurança de seus clientes. Em 2004, quando fundamos a Inaut, nós assumimos um compromisso: fornecer um suporte excepcional aos nossos clientes, equipando-os com o conhecimento e a tranquilidade necessários para navegar no complexo mercado de câmbio. Nós analisamos sua necessidade para fazer o enquadramento correto da sua operação de câmbio, buscando a maior eficiência a nível de custo, agilidade e segurança. Aqui na Inaut, você terá taxas competitivas, agregando o serviço de um time dedicado, sempre pronto para oferecer um atendimento de alta qualidade e profissionalismo em todas as etapas do processo. Uma empresa respeitada e confiável, que monitora cuidadosamente cada operação, para assegurar que os investimentos dos seus clientes estejam sempre protegidos. Nós temos a solução ideal para suas operações de câmbio e investimentos no exterior. Realize seu cadastro conosco e conte com a nossa equipe para te auxiliar. Na Inaut Group, você pode confiar.